noite fria, né? Mas glória a Deus por isso. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças. E nós estamos aqui agradecidos, né? Agradecidos porque sabemos que o nosso Deus, Ele é o Deus que rege tudo, né? Ele é o Deus que controla tudo. E isso não nos deixou em casa, né? Ao contrário, nos trouxe aqui para glorificar e exaltar o seu santo nome. Então nós estamos agradecidos nessa noite, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, adorando, exaltando, dizendo que Ele é bom e que Ele é maravilhoso. Bem, vamos ficar em pé e vamos orar, agradecendo ao Senhor. Santo Deus, ó Pai maravilhoso, na Tua presença, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, agradecidos, porque o Senhor nos trouxe aqui neste lugar, Senhor, ó Deus, para Te adorar, para Te exaltar, para aprender mais da Tua palavra, Senhor. O Senhor venha se fazer presente aqui, porque Tu és bem-vindo aqui neste lugar, Senhor. Ó Pai, que os nossos corações, ó Pai, estejam transbordantes, Senhor, de alegria por saber, ó Deus, que o Senhor nos ouve, por saber que o Senhor está recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Ó Espírito Santo de Deus, abençoa aqueles que não puderam chegar, Senhor, que o Senhor possa estar com as Tuas mãos estendidas, Senhor, sobre cada um, ó Deus. Ó Pai amado, fala aos nossos corações nesta noite, Senhor. Abre a nossa mente, Senhor, nos dá entendimento e discernimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. E eu convido a nossa irmã Paula, ela vai estar adorando ao Senhor. Graça e paz a todos os irmãos. Aqueles que tiverem a harpa cristã, peço que me ajudem neste momento com o hino do número 186. Amém? Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu
coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lição: combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém, né? Que nós venhamos andar de valor em valor e seguir a Jesus, o nosso Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. E que assim seja, né? E nós venhamos sempre estar buscando a nossa salvação dia após dia, porque sabemos que só com Ele é que conseguimos. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé e vamos ler a palavra do Senhor que se encontra lá no Salmo 46, e eu quero que toda a igreja leia, participe. Eu vou pedir para a Vinícius colocar aqui e todos numa só voz. A gente vai ler o Salmo 46 e vamos declarar, vamos tomar posse dessa palavra, né? Tome posse, abra a boca e veja o que Deus vai falar ao seu coração. Né? O 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então declara essa palavra, tome posse e receba em nome de Jesus. Toda a igreja lendo o salmo. Vamos lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus o ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, glória a Deus. Receba, Deus, Senhor dos exércitos está conosco. Glória a Deus, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Como é bom andar nessa segurança, como é bom ter a certeza que o nosso Deus é o Senhor. É o Senhor, né? O nosso Deus, o nosso refúgio. Então, glória a Deus por essa palavra. Tome posse, saia daqui alegre, contente e regozijai-vos. Amém? Regozije-se no Senhor, porque o nosso Deus é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Né? Lá também tem aquele salmo que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Então aquieta, sossega, porque o nosso Deus é o nosso refúgio, fortaleza e bem socorro, bem presente. Amém? Oremos. Santo Deus, ó Pai maravilhoso, nós te louvamos mais uma vez, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz aos nossos corações, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque nela nós podemos vencer, Senhor. Obrigado, porque ela é uma arma poderosa, Senhor, que nos ensina, que nos mostra, Senhor, que nos confronta, Senhor, a cada dia andar, Senhor, firme, Senhor, nas tuas promessas, ó Pai. Que a cada dia possamos, Senhor, nos alegrarmos, tomar posse desta palavra, Senhor.
Ó Deus amado, nós te louvamos nessa noite por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda no momento ofertório, quero convidar a Laís, ela também vai estar adorando ao Senhor. Abra sua boca, cante e se alegre, porque o nosso Deus, Ele está aqui. Amém? Saúde a igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem a harpa cristã no número 169. 169. Ó Jesus me ama. Amém? Longe do Senhor andava, no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso, e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. Eu, mais uma vez, sou grato ao meu Deus por estar aqui, mesmo em pouco tempo, mas eu gosto de participar na casa do Senhor. Eu sempre que venho trabalhar, sempre fico aqui um pouquinho, porque eu já saio abastecido, mesmo só em entrar na casa do Senhor, para mim, eu já saio grato. Soberano Deus e eterno Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor, por estar aqui mais uma vez, Senhor, para te louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer por cada dizimista e ofertante da tua casa, Senhor. Agradecer por aqueles que não puderam dizimar nem te ofertar, Senhor, mas tu sabes o desejo do coração de cada um deles, Senhor. Senhor, faz-se entrar mais trabalhadores, Senhor, para trabalhar na tua seara, Senhor. Faz entrar mais pelaquela porta ali, Senhor.
mas servo para te servir, Senhor. Senhor, que estas palavras, Senhor, cheguem ao ouvido dos moradores daqui dessa rua, Senhor, em muitos momentos de louvores, de agradecimento, Senhor, a cada um deles, Senhor. Toca no coração, Senhor, de cada um, para que um dia eles também estejam aqui junto com todos nós, te louvando e te agradecendo por tudo, Senhor. É isto que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Fiquem todos na paz de Deus, que eu também vou fazer a minha parte ali, mas vou assistir o culto, se assim meu Deus permitir. Glória a Deus. Vá na paz e numa noite abençoada na presença do Senhor. Ali, a sós, ali, Ele e o Senhor, né? Como é bom ficar a sós assim, na presença do Senhor. Como Ele fala, né? Como a gente se regozija na presença dEle a sós. Né? E o Senhor possa estar abençoando o irmão, em nome do Senhor Jesus. Eu quero dar oportunidade ao pastor, ele vai estar trazendo agora a palavra doutrina, né, que possamos estar com os nossos corações, a nossa mente totalmente desligada de todas as coisas e voltada apenas para a palavra, para que possamos ser abastecidos nesta noite. Amém? Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Deus, Ele é bom, amém? Ele é bom em todo o tempo e Ele tem sido uma fortaleza nos dias de angústia. Em glória a Deus por tudo que Ele já tem ministrado aos nossos corações nesta noite. É uma noite fria, mas o Senhor nos aquece com a sua palavra, com o seu abraço. Muitas vezes as lutas são grandes, as investidas do inimigo, mas Deus, Ele é conosco. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então o Senhor, Ele é maior. Eu tinha um amigo meu que ele dizia: eita Deus grandão. E realmente Ele é grandão. Ele é maior do que tudo que nós viemos imaginar. Ele é maior. E eu louvo a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de estar na sua casa nesta noite. Terça não podemos estar aqui, mas glória a Deus que Ele nos concede hoje estarmos na sua presença. E é maravilhoso podermos adorar o Senhor neste lugar junto com os irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Atos. Você também que nos assiste, é um prazer tê-lo. Possa estar meditando junto conosco também. Livro de Atos, capítulo 12. Estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 11. Nós estamos estudando sobre a história da igreja primitiva, da igreja do Senhor. E falamos, demos início ali, falando sobre o período de perseguição, que a igreja ela passou, quando o Senhor instituiu ali, muitas lutas vieram. Estudamos isso quinta-feira e nesta noite estaremos falando um pouco sobre o tempo de graça e de livramento que o Senhor deu também à sua igreja, porque sabemos que as batalhas que os nossos irmãos ali enfrentaram foram tremendas, mas também o Senhor, Ele é o Senhor da história. Ele tem o controle de todas as coisas. E Ele que nos fortalece, como já foi lido aqui, por Dona Silene aqui, nos tempos de angústia, nos tempos de tribulação. Ele é um socorro bem presente, na hora da angústia. E o Senhor muitas e muitas vezes socorreu os seus escolhidos ali, que Ele chamou para o trabalho da evangelização, do crescimento da igreja. E o Senhor, Ele é aquele que cuida de todos os detalhes. Por mais que o homem, ele lute, ele tente
para a igreja do Senhor, por mais que ele se levante, o inimigo se levante furioso, né? O Senhor, ele é fiel, né? E o texto salmista diz, né? Ele diz assim, olha, vinde e contemplai as obras do Senhor, né? Que assolação tem feito na terra, porque ele põe termo à guerra, ele quebra o arco e corta a lança, ele queima os carros no fogo. E aí no final ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Serei exaltado sobre a terra. Então o Senhor, irmãos, ele sempre está no controle de todas as coisas. E aqui no livro de Atos, o capítulo 12, o versículo 1 vai dizer o seguinte: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. E vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas, de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor dele. E quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Uma luz iluminou a prisão e tocando ele o lado de Pedro, despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse-lhe o anjo, cinge-te, calça e sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Versículo 9. Então saindo, o seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante, o anjo do Senhor se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei, verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Amém? Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai, pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite, ouvindo a tua palavra, Deus, meditando na tua palavra. Ó Deus, fala com a tua igreja nesta noite, ministra aos nossos corações, ensina-nos, Senhor, a vivermos a tua palavra, a sermos fiéis, a buscarmos, Senhor, conhecimento cada dia mais e mais, crescendo na graça e conhecimento. Deus, visita aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, mas visita também aqueles, Deus, que poderiam estar aqui, mas não estão. O Senhor sabe de todas as coisas. Ó Deus, visita, Pai, aqueles que se encontram no trabalho. Ó Deus, visita os da tua igreja. Ó Deus, dá força, dá graça, levanta-os, né, e dá fome e sede da tua palavra. Sabemos que os dias são maus, mas é necessário, Pai, estarmos cada dia buscando conhecimento, crescendo junto, Pai, porque assim é uma ordenança da tua parte. Obrigado por tudo, fala conosco, perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos pecados, santifica-nos na tua verdade, a tua palavra, ela é a verdade. Obrigado por tudo, são essas coisas que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que Deus, Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus, a Bíblia diz que Ele é o guarda de Israel. Que Ele não dorme, que Ele não tosqueneja. Ou seja, Deus, Ele nem pisca. Né? Sabemos que Deus, Ele é Espírito. Deus, Ele não tem mão, Ele não tem olhos, né? Mas Ele usa a linguagem do homem
para dizer como que ele guarda com segurança os seus, aqueles que estão sobre os seus cuidados, aqueles que estão sobre o seu direcionamento, né? E ele é o Deus que tem todo o domínio em suas mãos. E quando nós estudamos a história da igreja, né, depois que Jesus ele vem, que ele estabelece a sua igreja, ele disse, foi uma promessa dele, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, né? Então a igreja daria o crescimento. E sabemos que quando Jesus ele vem, foi num momento muito difícil, onde o Império Romano ele assolava os judeus ali, junto com o Império Romano, com os imperadores ali. Muitas vezes, quando, né, Jesus ele vem, eles não dão credibilidade a Cristo, às palavras do Senhor. Jesus ele vem para trazer um reino, só que um reino, como foi falado já aqui, um reino para dentro de nós, que transforma todo o nosso ser, toda a nossa vida. Ele não transforma, né, o externo, mas sim o interno. É claro que quando se traz ilusão ao nosso corpo, à nossa vida, o interno ele revela o externo. E nós vamos, né, aprendendo com o Senhor, e nós vamos vivendo os milagres do Senhor. E ali naquela época muitas perseguições se levantaram contra a igreja do Senhor, como nós aprendemos, né, no culto passado, no culto de doutrina, né? E como a igreja ela foi perseguida, como a igreja muitas vezes passou pelas covas dos leões, como passaram pelas arenas, né? Como passou muitas vezes, né, por imperadores, pelo fogo, e tantas coisas que eles faziam de forma como um espetáculo para querer parar a igreja. Mas parecia que cada sangue que era derramado era como se fosse uma semente que cada vez mais crescia a igreja do Senhor. E aqueles irmãos ali, né, eles sofreram grandes perseguições, né? Depois do período ali dos apóstolos ali, surgiram os pais da igreja, conhecidos como os pais da igreja, Tertuliano, né, Orígenes. E na quinta-feira passada nós falamos sobre apologética, que é o estudo da defesa da fé, onde esses homens eles se levantaram de forma, né, muito forte, lutando contra todas as heresias que eram levantadas para querer fazer parar a igreja, né? E Deus levantou esses homens como os pais da igreja, né? Que eles estavam ali na história, que eles estavam combatendo tudo aquilo que não vinha da parte do Senhor, que o diabo, com muita sutileza, ele tentava ali, né, fazer parar a igreja, trazer coisas para o culto, para a adoração, que não convinha, que não era de Deus. E esses homens combateram, lutaram com fidelidade à palavra, com conhecimento da verdade, com conhecimento daquilo que Deus o havia chamado. Eles permaneceram na doutrina dos apóstolos, né? E quando, no período ali, irmãos, de 306 ali, depois de Cristo, surgiu um imperador por nome Constantino. E esse imperador, ele era um imperador romano. E ele foi o primeiro imperador de Roma a se converter ao cristianismo, hein? Ninguém nunca imaginaria que existiria um imperador romano cristão. Para você ver como Deus ele trabalha na história. Quando ele trabalha ao seu favor, por mais que, né, existia um império lutando, destruindo, né, querendo fazer parar a igreja, o próprio Saulo, que ainda não era Paulo, mas era Saulo, ele conspirava contra os cristãos. Ele ia no caminho de Damasco, aspirando, desejando prender, colocar nas cadeias, né, a matar, assim como ele, né, consentiu na morte de Estevão, que foi apedrejado, né? E aí, quando nós vamos entendendo a história, Deus ele vai regendo a história ao seu favor. Por mais que se levantem homens maus nesta terra, Deus ele sempre terá os seus remanescentes. Ele sempre, né, trabalhará, ele sempre vai trabalhar a favor da igreja. Ele sempre vai conduzir a igreja, por mais que alguns achem que a igreja depende dele.
Muitas pessoas se levantam achando que a igreja depende dela. Não, se eu não for para a igreja, se eu não, né, estiver ajudando, a obra vai parar. Né? Não, irmão. Deus não depende de mim para nada. Deus não depende do pastor Paulo para nada. Né? Eu que dependo do Senhor. Eu preciso estar disponível a cada dia, né, no seu reino, no seu trabalho, né, porque é um privilégio ser usado por Deus. É um privilégio servir a Deus. Né? E Deus, ele, né, se o pastor Paulo não quiser fazer a obra, Deus levanta outro de paletó e gravata, ou sem paletó e gravata, ele usa. Ele vai levantar. Ele traz de longe, ele traz de perto, porque ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da igreja. Eu que preciso entender que eu dependo e preciso. Né? E o que ele colocou, os talentos, os dons ministeriais, né, é para ser usado na sua obra, porque vai chegar um dia que ele vai me pedir conta. Né? Vai chegar um dia que ele vai dizer o que é que você fez com os talentos que eu lhe dei. Né? É a parábola dos talentos. A um ele deu 10, a outro ele deu 5, a outro ele deu 1. Né? E depois ele vai e pede contas. E um escondeu o talento, teve um que escondeu, não foi que recebeu só um. Aí Deus pede conta a ele, e ele, né, foi lançado, né, no inferno, porque ele negligenciou a obra do Senhor. Porque ele negligenciou os talentos que Deus deu a ele para ser usado na obra do Senhor. E isso é muito sério. Porém, Deus, ele não precisa de mim, né? Ele não depende de mim. Nós que dependemos dele, né? E o Senhor, ele rege a história, ele levanta rei, ele tira rei, ele estabelece rei, né? A Bíblia diz que toda a autoridade é constituída por ele. Então o Império Romano muitas vezes achava que ele tinha todo o poder, como eles crucificaram a Jesus por Pilatos, por Herodes, homens que estavam ali na autoridade naquela época, né, governadores, imperadores. E Deus, ele vai, irmãos, no ano 306 depois de Cristo, Deus levanta esse imperador Constantino, né? Ele era conhecido como o Grande. Foi o imperador romano proclamado Augusto pelas suas tropas em 25 de julho de 306. E governou uma porção crescente do Império Romano até a sua morte. E aí ele foi o primeiro imperador convertido ao cristianismo. Constantino teve um papel importantíssimo no início do cristianismo. Isso porque a partir de 325 depois de Cristo, a fé cristã passou a ser aceita, até mesmo incentivada pelos romanos. Quem imaginaria isso, irmão? Que os romanos incentivariam, né, o cristianismo. Falava de Cristo. E hoje nós temos a carta aos romanos, né, que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que está lá em Roma, né, que cresceu ali naquele lugar, que o Senhor fez grandes coisas ali, né? E ninguém imaginaria, irmãos, e como foi a convenção deste homem, né? A Bíblia nos aponta que o Senhor, ele é o Senhor da história, que ele rege, né, as nações com centro de ferro. E Constantino, irmãos, ele teve uma visão. Ele sonhou, ele teve uma visão com uma cruz, né? Ele, durante uma batalha em Adrianópolis, ele teria contemplado uma cruz numa visão. E pareceu-lhe ver uma cruz com uma inscrição: por este sinal vencerás. Ele estava prestes a entrar em uma batalha. Ele estava prestes a lutar, né? E aí Deus fez com que ele tivesse uma visão de uma cruz. E na visão falava assim: por este sinal você vai vencer a batalha, né? E aí isso fez, né, com que ele passasse a acreditar que a sua vitória é Jesus Cristo. Ele passou a acreditar nisso, né, como esta vitória obtida no dia 28 de outubro de 313 depois de Cristo. Ele passou a crer que o Deus dos cristãos lhe havia dado vitória. No mesmo ano, Constantino e Licínio concederam liberdade religiosa a todos os povos do império. E normalmente aos cristãos
através do Edito de Milão, que afirmava aos cristãos e a todos os outros plena liberdade de seguir a religião que cada um aprouver. Depois de quase 3 séculos de perseguições pelos romanos, agora pelo Edito de Milão, os crentes podiam respirar pela primeira vez na história o ar de liberdade religiosa. Então, irmãos, depois da grande perseguição da igreja, depois de tantas batalhas que aqueles homens eles enfrentaram, agora eles estavam vivendo um tempo de graça da parte do Senhor. Eles estavam vivendo um tempo de livramento, um tempo aonde Deus ele, estava conduzindo a sua igreja. As batalhas elas tinham, mas não como era naquele tempo, no passado. Então o tempo de graça chega. Às vezes nós estamos enfrentando batalhas, irmãos, tremendas. Às vezes nós indagamos a Deus e até dizemos: Senhor, será que essa luta não vai passar? Será que tudo isso que eu estou sofrendo, não vai passar? O deserto não acaba nunca. Nós cristãos temos muitas vezes o costume de indagar assim a Deus. Parece que é só luta, é só dificuldade. Mas Deus, irmãos, Ele é o Senhor. Ele tem o direcionamento das nossas vidas, e vai chegar o tempo de graça da parte do Senhor. Vai chegar o momento que Deus ele levantará condições para fazer cessar a tempestade, para fazer parar a fúria do mar ou a fúria do inimigo, porque Deus ele é poderoso. Ele cuida dos seus, ele cuida da sua igreja. Ele estabelece a sua igreja e ele dá condições, irmãos. Ele dá condições a cada um de nós para o servi-lo. Ele cuida de todos os detalhes. Agora é necessário nós servirmos a Ele com fidelidade. É necessário sermos fiel a Ele em todo o tempo. É necessário vivermos a vontade do Senhor e honrar a Ele em todo o tempo da nossa vida, porque no momento certo Ele levanta um Constantino, amém? Ele diz: eu vou levantar alguém dentro do Império Romano a favor do meu povo. Assim como foi com o povo de Israel quando estava lá no Egito sendo escravizado, e Deus levantou Moisés. Estava ali passando uma luta tremenda, e Deus: eu vou levantar um e vou mandar ele ir lá em Faraó. Então o Senhor ele cuida da sua igreja, ele cuida dos seus. E não foi diferente ali na igreja primitiva, porque a Bíblia diz que aqui no capítulo 12 de Atos, onde nós começamos a ler aqui, o texto vai dizer que por aquele tempo Herodes ele estava prendendo alguns da igreja para o maltratar. Ele estava ali, irmãos, fazendo isso, e quando ele matou a Tiago, a espada, isso, como ele era muito político ali, isso foi agradável aos judeus. E Pedro estava dentro da prisão também, ele já tinha matado a Tiago, ele disse: não, agora eu vou matar Pedro. Eu vou apresentar Pedro para matá-lo. Porque lá no versículo 3 vai dizer: e vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E tendo feito prender, lançou no cárcere guardado e 4 escoltas de 4 soldados, e cada um para o guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Era a intenção dele. Só que Deus, irmãos, ele frustra os planos do inimigo. Deus ele frustra os projetos, muitas vezes, que o inimigo ele se levanta contra a igreja do Senhor, contra as nossas vidas. Às vezes o diabo ele prepara, a Bíblia diz que ele quebra o arco e corta a lança. E quando ele quebra o arco, irmãos, isso quer dizer que não tem nem como lançar mais lança. Deus vai logo na raiz. Como ele levantou Constantino, ele vai logo na raiz, ele levanta alguém de dentro para ficar a favor do seu povo. Isso faz me lembrar de Amã, com Mardoqueu, que preparou uma forca para Mardoqueu. E ele mesmo que caiu na forca, ele mesmo que foi enforcado. Porque o Senhor, irmãos, ele prepara um tempo de graça para as nossas vidas.
E ali Pedro estava dormindo, irmãos, entre os soldados ali. Ele estava bem guardado ali no cárcere. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer lá no versículo 5 que havia oração incessante a favor de Pedro na igreja. E a oração era onde, irmãos? Era pela igreja do Senhor. Né? A igreja, elas estavam reunidas, orando muitas vezes. Eles se juntavam. Tanto é que quando, né, Pedro ele é apresentado, se você for ver lá a partir do versículo 9, eu não vou ler, né, em diante, você vai ver que ele chega lá numa casa e eles estavam orando lá, reunidos por Pedro. Né, a importância, irmãos, de estarmos reunidos em oração. Porque a Bíblia diz que o que a igreja ligar nos céus, que a igreja ligar na terra será ligado nos céus. E que a igreja desligar na terra será desligado nos céus. Então, a oração da igreja, irmãos, ela tem muito poder. Quando a igreja, ela se junta com um só propósito para orar, Deus, ele move os céus a favor da sua igreja. Deus, ele abre as janelas dos céus. Deus, ele faz o mover na vida, né, daqueles que estão necessitados. Por isso que é importante, e aí a palavra do Senhor nos diz que por parte da igreja, não era por parte de um não, era por parte da igreja, estava orando por ele, e aí Deus ele envia um anjo, porque talvez alguém diga assim, pastor, existe anjo, e será que o anjo vem ainda hoje até aqui nos ajudar? Né? Eles são seres que eles foram criados, né, a serviço de Deus, em benefício dos homens. A Bíblia diz que o Senhor ele acampa os seus anjos ao redor dos seus e os livra, né? Então é importante, irmãos, entendermos que o Senhor ele cuida da sua igreja, que ele trabalha a favor da sua igreja. E ali a palavra do Senhor nos diz que quando, né, Pedro estava dormindo ali, enquanto Herodes estava se preparando para apresentar a ele, né, tensionando apresentar ele ali, com o desejo de fazer o mesmo com que fez com Tiago, a Bíblia diz que o anjo chega primeiro dentro daquela prisão, de forma milagrosa. Ele faz as correntes caírem. Ele faz, irmãos, com que, né, ele seja solto ali daquelas cadeias, daquela prisão. Ele faz com que, né, ele cega a visão daqueles soldados que estavam ali guardando a Pedro. E ele faz com que Pedro fique livre daquela prisão. Porque, irmãos, Deus ele estava dando crescimento à sua igreja. Deus ele estava trabalhando a favor dos seus. O Senhor ele estava, né, conduzindo a sua igreja ao seu favor. Por mais que aqueles homens já tinham sofrido tantos, mas ainda não era o tempo de Pedro. Hoje nós visitando ali Dona Lourdes, né, ela falou acerca, né, que sabia que não era a hora dela, que ela não morreria. E aí eu brinquei que o crente, irmãos, ele não é igual a peru que morre nas vésperas, né? Nós só morremos no dia que o Senhor quer, porque nós somos guardados pelo Senhor. A igreja ela é guardada pelo Senhor, né? E ali a palavra do Senhor vai nos dizer que ele é solto, ele é livre ali daquela prisão, né? E aí ele caiu em si, porque ele achava que era apenas uma visão que ele estava tendo, era um sonho que ele estava tendo, mas era real que Deus estava agindo naquele momento. E ele entendeu que verdadeiramente, né, lá no versículo 11, ele fala isso. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Deus ele frustrou os planos do inimigo. Ele frustrou a expectativa. Às vezes não acontece assim, né? O diabo ele fica na expectativa, aquela igreja vai fechar, aquele irmão vai desistir, aquela irmã vai parar na caminhada. Essa é a expectativa do inimigo. E foi assim que ele fez com Jó.
Veja a expectativa dele. Quando o Senhor fala, tu viste meu servo Jó, homem temente, varão valoroso, se afasta da aparência do mal. Aí o diabo também, tu dá tudo a ele. Tiram as bênçãos dele, para ver se ele não blasfema no teu rosto. Olha a expectativa do inimigo. Aí o Senhor fez, vai lá, Satanás, toca em tudo, menos na vida dele. E ali ele foi perdendo. Agora eu fico imaginando, irmão, de quanto, né, Jó ia perdendo ali as suas riquezas, as suas coisas. Eu fico imaginando a expectativa do inimigo ali, esperando ele blasfemar contra Deus, esperando ele reclamar, né? Eu fico imaginando a expectativa do diabo ali. Não, agora ele vai murmurar, agora ele vai reclamar, agora ele vai desistir dos caminhos, agora ele vai parar na caminhada. Às vezes, irmãos, é desta forma que o diabo ele age nas nossas vidas. É por isso que a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque a expectativa dele, irmãos, é que nós paremos. Às vezes ele cria tanta coisa, tantos obstáculos. Ele usa pessoas, ele trabalha por meio de situações para dizer, agora ele não vai aguentar, agora ela não vai aguentar, vão desistir. Essa é a expectativa dele. Mas Deus, ele envia um anjo, Deus envia o seu Espírito, Deus, ele envia uma palavra para nos dar graça. Ele vem com os seus cuidados, ele frustra as expectativas do inimigo, do diabo. Às vezes Deus, ele tem um trabalho tão grande, Deus, ele tem uma vitória tão grande para nos dar, e o diabo está ali desejoso que nós paremos, que nós venhamos perder. Aí tem muita gente que para no caminho, irmão, às vezes à beira da vitória. Não entende as perseguições, não entende muitas vezes o que o diabo ele está agindo. Mas o Senhor, irmãos, ele também agia por meio da igreja primitiva. Naqueles tempos onde, né, a perseguição estava se aumentando, muitas vezes as lutas estavam aumentando, mas Deus também, ele enviava os seus anjos, ele agia, né, no meio da igreja, ele fazia coisas grandiosas, ele mostrava que ele era o Deus que estava ali com eles agindo. Se você ver aí em Atos, do capítulo 5, volte aí para o capítulo 5 de Atos, o versículo 12. O Senhor fazia muitos sinais e maravilhas ali no meio do povo. Atos capítulo 5, versículo 12, diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Eles reuniam, irmão, se reuniam. Veja porque Deus, ele opera no meio da comunhão. Deus, ele opera no meio da sua igreja na comunhão. E eles costumavam fazer isso, a reunir-se lá no versículo 12 do capítulo 5. E eram de comum acordo, eles acordavam e se reuniam. Eles não iam ali, irmãos, né, não era necessário você estar cobrando alguém para ir, não. Eles se reuniam com desejo de fazer isso. E aí, lá no versículo 13 vai dizer, mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. E a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas, e os colocarem sobre os leitos e macas, para que passar Pedro, ao menos a sua sombra, projetasse em alguns deles. Veja, irmãos, veja que a palavra do Senhor nos diz que o número de cristãos cresciam ali, prodígios e sinais aconteciam ali naquele lugar. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que muitos levaram os doentes ali, que ao menos a sombra de Pedro, se passasse ali, curasse. Agora, quem era Pedro, irmão? Quantas lutas Pedro não sofreu? Pedro estava dentro da prisão, irmãos, mas Deus estava dizendo, ainda não é o tempo, aleluia, de Pedro morrer. Ainda eu tenho grandes coisas para fazer através da vida dele. Pedro, ele quis parar. O Senhor disse, Pedro, tu serás pescador de homens. E Pedro negou a Jesus. Agora imagine, irmão, se Pedro tivesse parado. Imagine se ele só
usasse, né, a relevância na vida de Pedro no tempo das perseguições e das lutas. Como muitos fazem, esse tempo de luta, esse tempo de perseguição eu vou parar. Imagine se Pedro desistisse. Não, Pedro ele continuou servindo ao Senhor, e chegou este momento aqui, aleluia, aonde o Senhor fez com que, irmãos, muitos ali viessem ao encontro. Chegou um momento de graça da parte do Senhor na vida daqueles irmãos, e eu creio que chegará o tempo de graça na tua vida. Chegará o tempo de graça da parte do Senhor na nossa igreja. Hein? O Senhor, irmãos, Ele é aquele que faz, né, maravilhas. Ele é aquele que faz sinais e prodígios no meio do povo. E ali o texto continua, irmãos. Veja lá, versículo 16. E afluía também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Amém? Aí lá no versículo 17 diz assim, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Eles ficaram ali com inveja, porque Deus ele estava fazendo grande obra no meio dos irmãos. O inimigo, irmãos, na sua expectativa, ficaram ali com inveja, e prenderam os apóstolos e recolheram a prisão pública. Versículo 19, mas de noite, mais uma vez, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, e conduzindo-os para fora, lhe disse, ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Prenderam os apóstolos, Deus mandou um anjo, abriu a prisão, disse, vão lá para o templo, conte as maravilhas que Deus está fazendo, fale de tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Irmãos, se nós obedecermos ao Senhor, se nós ficarmos no lugar que o Senhor nos chamou, nós lá na frente poderemos contar o testemunho do que Deus fez. Lá na frente nós poderemos dizer, olha, foi Deus que fez. Ele realizou o milagre que eu esperava. Ele fez aquilo que eu tanto acreditei, esperei no Senhor com paciência. O tempo da graça chegou na minha vida, o tempo de, né, cantar, como se diz, né, o tempo do culto de ação de graça, como se diz. Mas muitas vezes temos que viver primeiro os propósitos de Deus, precisamos viver os tempos das perseguições, como já passamos. A igreja, irmãos, ela passou por todos esses períodos. A igreja do Senhor passou por todos os momentos difíceis. E é o Senhor que Ele é o Senhor do tempo, né? E o Senhor, Ele agiu no meio ali, irmãos, de uma tal forma, né, que a igreja ali crescia, que a igreja ali, que operava milagre, que Ele enviava o seu anjo, que Ele agia a favor da sua igreja, Ele agia a favor da vida daqueles que serviam a Ele verdadeiramente. O Senhor, Ele age, irmão. Mas muitas vezes nós que esfriamos, que paramos, que muitas vezes somos muito inconstantes, como aquela igreja que foi escrita, né, ali no Apocalipse, que eles não eram nem quente nem frio, mas eram mornos, e o Senhor estava a ponto de vomitar, porque era muito inconstante. Uma hora é crente, outra hora não é, uma hora serve, outra hora não serve. Sabemos que tempos difíceis todo mundo passamos. Hoje, até ali falando com nossa irmã Claudete, eu disse a ela que ninguém é super crente, não existe o super crente, que sempre está, né, lá em cima, tocando nos céus com o dedo. Porém, nós não podemos deixar que a nossa fé seja abalada, a ponto de desistirmos, a ponto de pararmos, a ponto de sairmos da presença do Senhor. O Senhor, irmãos, Ele precisa estar no centro das nossas vidas, do nosso coração. E é por isso que muitas vezes, irmãos, alguns param e muitas vezes ficam frustrados porque não foi perseverante,
porque não estava firme na palavra, porque não confiou de todo o coração no Senhor. E aí parou, só viveu o tempo da tribulação e disse: não, esse tempo Deus não está comigo, então eu vou parar. Não, irmãos, temos que ser fiel em todo o tempo. Justamente. É necessário estarmos, irmãos, como servos e servas do Senhor. Né? Tem um texto da Bíblia, da palavra do Senhor, que nos diz que nós não devemos sofrer por causa do pecado, mas que nós devemos sofrer por causa da palavra de Deus. Se assim for, terá recompensa. Né? É claro que o tempo difícil chega para todo mundo. E não foi diferente na igreja primitiva. Eles sofreram muito. Muitos deles pagaram com a sua vida, foram martirizados. E alguém poderia dizer: cadê o teu Deus? Né? Alguém poderia dizer: cadê o Senhor da igreja? Que está deixando a igreja passar por isso? Que está deixando a igreja, que está fazendo com que você passe por isso? Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. O Senhor, irmão, ele tem um propósito, e a minha vida, a sua vida é dele, está sobre o seu direcionamento. Se Deus, ele quiser, né, que eu parta amanhã, glória a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo disse que em nada eu tenho a minha vida por preciosa, a fim de cumprir o ministério que Deus tem para a minha vida. Então o Senhor, irmãos, ele tem um chamado para cada um de nós. Ele tem um projeto de vida para cada um de nós aqui nesta terra. Aleluia. E só Ele, né, tem o direito de dar a vida e tirar a vida. Ele sabe o tempo certo. Ele sabe o momento certo, irmão. E é necessário nós entendermos isso. E era por isso que ele agia na igreja. Ele dizia: Pedro, não é a tua hora agora, então eu vou te tirar da prisão. Chegou o tempo de Tiago: Tiago, você vai vir para perto de mim. E o apóstolo Paulo disse: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em tudo, né, a Bíblia diz que em tudo nós somos mais do que vencedores em Cristo, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, tudo que a igreja venha passar, tudo que você que serve ao Senhor venha passar, vai cooperar para a glória de Deus. É por isso que nós não devemos andar temerosos, irmãos. O Senhor, ele tem os seus cuidados. Então o tempo de graça chegou na igreja. Se você ver ali em Atos capítulo 2, é verdade, o bom é passar com o Senhor. É feito aquele louvor, né? Vai passando pela prova, dando glória a Deus, né? E bom é estar com Cristo, irmãos, nesses momentos. 2:46, Atos capítulo 2, o versículo 46 e o 47 vai dizer assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O Senhor mesmo ia acrescentando, porque na alma daqueles primeiros cristãos ali havia temor, né? Havia uma singeleza nos seus corações, e a Bíblia diz que eles perseveravam unânimes. Não era um ou dois, não, irmão. Havia uma perseverança, né, por parte da igreja. E isto é necessário, irmãos, na casa do Senhor, na igreja. A igreja entender isso. A igreja entender que precisa estar unida, que está com um só propósito, de estar junta. A Bíblia diz que eles perseveravam aonde? No templo. Não era, né, do lado de fora da igreja, não era com os desigrejados. Eles perseveravam no templo, irmãos. E Deus, ele analisa isso. Deus, ele vê isso, né? E aqui eu creio, irmãos, que o Senhor lhe dará o tempo, né, de estarmos todos com um só propósito, de entendermos, né, o que Deus quer para a vida da sua igreja, de entender, né, o quanto vale a pena estarmos, irmãos, assim como a igreja estava unida, orando ali, orando,
em favor, né, de Pedro. E Deus, ele agiu, porque Deus, ele opera desta maneira, Deus, ele trabalha desta maneira. E aí a palavra do Senhor nos diz que acrescentava ao Senhor todos os dias do que havia de ser salvo, de ser salvo. O versículo 47 diz isso. E quanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Muitas vezes nós queremos que Deus, ele opere maravilhas na nossa igreja. Muitas vezes nós queremos que o Senhor, ele encha as cadeiras, mas nós não estamos muitas vezes unidos. Nós não estamos juntos dizendo, pastor, vamos juntos evangelizar, pastor, vamos trabalhar, vamos se reunir como igreja, vamos orar todo mundo junto, vamos se preparar, vamos ajudar um ou outro, né? Vamos ajudar os ministérios. É aniversário do Ministério A, está todo mundo junto. É aniversário do Ministério B, está todo mundo junto. É um trabalho evangelístico, está todo mundo junto. A igreja, irmãos, ela precisa estar nesta coinonia, nesta comunhão. E enquanto isso não acontece, como é que Deus vai acrescentar? Às vezes nós queremos cobrar do pastor, às vezes queremos cobrar do irmão A, porque a igreja está assim por causa disso, mas muitas vezes é por causa de mim mesmo, que muitas vezes não estou em comunhão com a igreja. Eu não tenho compromisso com a igreja, com a casa do Senhor. E aí muitas vezes queremos cobrar. A palavra é dura, irmãos, mas é bíblica. É o que a palavra do Senhor nos diz. É o que a palavra do Senhor nos fala aqui. Eles estavam juntos com um só propósito. E aí o Senhor ia acrescentando. O Senhor ia acrescentando todos os dias. E eles estavam caindo na graça do povo ali, irmãos. Porque o versículo 44 vai dizer do capítulo 2, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Lá no versículo 42 diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partindo do pão, nas orações, em tudo eles estavam em comunhão, irmão. Eles partilhavam em tudo, seja na oração, seja na comunhão, seja na doutrina, veja. Culto de doutrina, culto de oração. Eles perseveravam juntos no partir do pão, na ceia do Senhor. E eu fico muito triste, irmãos, quando chega a ceia do Senhor. E muitas vezes nós não vemos o interesse de alguns de estar neste momento. É um momento que relembramos o sacrifício do Senhor. Tanto faz eu estar naquele dia, a ceia do Senhor, mas muitas vezes não faz aquela questão. Mas é importante, irmão. A igreja, ela precisa estar junta nesse entendimento. Né? Mas mesmo assim, o Senhor, ele conduz a igreja. Ele trabalha a favor da sua igreja. Mesmo que alguém se levante e diz assim, olha, eu vou estar ali para atrapalhar. Né? Eu vou fazer algo para que aquela igreja feche. Aí Deus levanta outros. Deus toca no coração de alguém para ajudar aquela obra que está passando por dificuldade. Deus toca no coração de um de longe e diz, olha, vou enviar um valor para ajudar no muro da igreja. Deus, ele vai trabalhando, irmãos, mesmo que alguns achem que não, a igreja depende de mim. Veja que a palavra do Senhor nos diz lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Estaremos lendo até o versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, diz a palavra do Senhor. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida a quem, irmãos? Às igrejas da Macedônia. A graça de Deus. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Aleluia. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram o quê? Voluntários. Estavam à disposição da igreja, mesmo muitas vezes sem condições. Mesmo na pobreza dele, o apóstolo Paulo diz
que se transformou em grande riqueza de abundância. E aí eles, de forma voluntária na igreja, versículo 4, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos, ou seja, ajudarem aos ministérios, aos que serviam ao Senhor. Versículo 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. E que nos levou a recomendar a Tito, que como começou assim também complete esta graça entre vós. Como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. O apóstolo Paulo, irmãos, ele estava ali agradecidos pela forma que a igreja, mesmo, né, não com tantas condições, porque alguém pode dizer assim: ah, pastor, eu não tenho muitas condições para nem trabalhar na igreja, eu não tenho muito dinheiro para ofertar, eu não tenho muito condições financeiras para usar na obra do Senhor. Mas aqueles homens, aquelas mulheres ali, mesmo muitas vezes sem condições, eles faziam na expectativa do que Deus ia fazer. E talvez, se você não tiver condições financeiras, você pode contribuir, irmãos, com o seu trabalho, com a sua vida. Mas não deixe de ofertar a sua vida diante do Senhor. Não deixe de usar, aleluia, a sua instrumentalidade, né, em favor da igreja, porque Deus, ele vai recompensar. Porque Deus, ele vai honrar. E assim o apóstolo Paulo, irmãos, ele estava ali falando acerca disso, até de Tito, que era um dos que foi chamado ali para servir ao Senhor, e a igreja ofertava na vida daqueles homens, ofertava no ministério deles, na igreja. E assim Deus, ele tem feito aqui nesta igreja, irmãos. Deus tem levantado pessoas de longe, Deus tem tocado em pessoas nos Estados Unidos, Deus tem tocado pessoas em Recife, Deus tem tocado em pessoas em Caruaru, em Gravatá, para levantar esta igreja, né? Porque Deus, irmãos, ele é fiel, ele trabalha a favor da sua igreja, ele não depende de mim, mas ele quer usar a minha instrumentalidade, ele quer usar a sua instrumentalidade em favor da sua igreja, né? Veja o versículo 19 do capítulo 8 aí, de 2 Coríntios, continuando aí onde nós estávamos lendo. O versículo 19 diz assim: e não só isto, mas foi também eleitos pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça, ministrada por nós para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele fala acerca, né, de tudo isso que o Senhor, ele estava operando na igreja, de Deus levantar pessoas, né? Isso faz me lembrar daquele centurião, que ele vai até Jesus, né? A palavra do Senhor nos diz que ele chega até Jesus para curar a sua filha, que estava para morrer, né? Ele chega ali antes daquela mulher, né, a filha de Jairo, se eu não estou enganado, não sei se foi a filha de Jairo ou foi de outro centurião, mas eu sei que a Bíblia diz que os discípulos do Senhor apresentaram ele a Jesus e disse: olha, Senhor, vai ao encontro da casa dele, porque ele ajudou muitas vezes a levantar muitos templos, ele cooperou na vida da igreja, de muitos ali, atende, Senhor, o pedido dele, né? E o Senhor foi lá na casa dele e fez um milagre, né? Que lembra de Cornélio, que fazia oração ao Senhor, que ele não conhecia muito o Senhor, não servia muito, mas era um homem, né, generoso, abençoava muito ali, e aquilo dali chegou diante do Senhor, né? Mas muitas vezes nós pensamos só em nós não queremos contribuir a favor da igreja, dos santos, no ministério. Muitas vezes pensamos só em nós, mas o Senhor, irmãos, ele conhece o coração, ele sabe, ele
né, toca no coração de um e outro e faz o milagre, como foi ali na igreja primitiva, como o Senhor usou vários homens e várias mulheres ali, né, o versículo 3 do capítulo 8 diz, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Então Deus, ele opera a favor da igreja. Deus, ele usa pessoas, né? Lá em Atos, o capítulo 7, veja aí, ele testemunha até, irmãos, ali acerca do Egito, do que Deus fez ali, como já foi falado aqui, Atos capítulo 7, versículo 10. Atos capítulo 7, versículo 10. Lembrando, irmãos, que nós estamos falando do tempo de graça e livramento que Deus concede à sua igreja. Atos capítulo 7, versículo 10 diz a palavra do Senhor. E livrou-os de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Quem lembra da história de José? Hein? Que Deus levanta José com um sonho, aonde ele sonha ali, né, que o sol e as estrelas se dobravam, se curvavam perante ele, que os feixes também se curvavam, né, e os seus irmãos não compreenderam aquele sonho, invejaram, como foi o tempo ali que a igreja ali primitiva crescia e muitos invejaram. Eu creio, irmãos, que vai chegar o tempo que alguns aí fora vão invejar essa igreja. Você crê nisso? Eu creio. Que o inimigo, ele vai ficar furioso. Ele vai ficar invejado do que Deus vai fazer aqui neste lugar. E na vida de muitos aqui neste lugar. E os irmãos de José ficaram invejados dele ali, né, e tentaram destruir a vida dele, jogaram no calabouço, jogaram ali numa cisterna, num poço, sem água. Foi revendido como mercadoria, mas era tudo Deus preparando, né, o tempo de graça na vida de Israel. Não era só na vida de José, mas Deus muitas vezes ele usa a minha e a sua vida, né, para se pôr na brecha, para se colocar no lugar, às vezes, né, onde muitos não querem, onde muitos não querem servir ao Senhor. Eu vou nada servir ao Senhor ali naquela igreja, eu vou nada passar por luta, por tribulação, não quero nada, eu só quero que o Senhor chegue com as bênçãos, né? Mas aí José, irmãos, ele passou por tudo isso, veja a trajetória, e ele passou por tudo isso, quando ele chegou lá, né, no Egito, que Deus, ele deu a ele, né, a graça de ele virar governador do Egito. O Senhor, ele estava, né, promovendo ali, preparando um grande livramento para a casa de Israel, porque havia fome em toda a terra, e só havia comida no Egito. Imagine se não fosse José que estivesse lá, como é que o povo de Israel ia sobreviver? Veja como Deus, ele cuida, irmão. Veja como Deus, ele cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. Veja como Deus, ele cuida da sua igreja. Veja como ele prepara, né, muito o futuro. Porque nós, irmãos, vemos até a parede, mas Deus vê até depois da parede. É por isso que eu costumo brincar, que eu não entendo porque Deus, ele fez as colunas dessa igreja desse tamanho, mas só Deus sabe. O que é que ele vai fazer aí para cima? Ninguém sabe, irmãos. E eu creio. A mesma coisa, irmãos, somos nós na presença do Senhor. A mesma coisa são as nossas vidas. Então, né, Estevão, ele testemunha ali sobre José. Ele dá esse testemunho, irmãos, acerca do que Deus fez ali na vida dele, né? Ele diz, e livrou de todas as suas aflições, glória a Deus, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Então Deus, ele é fiel, irmãos. Deus, ele conduz a história. Deus, ele conduz a sua igreja. Ele cuida de todos os detalhes. Ele cuida das nossas vidas. Ele cuida, irmãos, das preocupações dos nossos corações. Ele cuida dos nossos medos. É por isso que a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo.
Aleluia, é por isso que nós devemos estar na presença do Senhor confiante. Senhor, está difícil, está, as lutas estão, né, grandes estão, mas eu tenho a perspectiva do que o Senhor vai fazer lá na frente. Eu creio no que Deus vai realizar na minha vida, na minha família, na minha casa. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem poder para mudar o cenário. Aleluia, eu creio, Senhor, que o Senhor tem um poder para fazer grandes coisas aqui nesta igreja, para fazer grandes coisas aqui neste bairro, para tocar no coração de pessoas aí fora e mudar o cenário. O cristão, irmãos, ele deve estar com esta confiança no coração. Ele precisa estar andando desta forma perante o Senhor. Aleluia. Porque assim foi na vida de José, irmãos, e a Bíblia diz que aonde José passava, Deus era com José. Ele estava na prisão, Deus era com José. Estava na casa de Potifar, Deus era com José. Chegou a ser governador do Egito, Deus era com ele ali. Aleluia. E quando os seus irmãos chegaram lá, que reconheceram ele, que ele se deu a conhecer por seus irmãos choraram muito, disseram, olha, agora estamos perdidos. Aí José disse, não se preocupe não, meu irmão. Foi para esse propósito que Deus me trouxe aqui. Foi para esse momento. Ele reconheceu, irmão, dos tempos de aflição, de luta. E mesmo assim ele reconheceu que foi Deus que trabalhou a favor dele para que tudo aquilo acontecesse. Então, o que acontece hoje na sua vida tem um propósito da parte do Senhor. O que você passa tem um propósito da parte do Senhor. Já estou terminando lá em Atos capítulo 4. Veja que eu estou falando aqui sobre a igreja primitiva, o tempo de graça, de livramento de Deus na igreja primitiva. Atos capítulo 4, versículo 33. Né, os apóstolos, né, eles davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia uma abundante graça na vida deles, irmãos. Atos capítulo 4, versículo 33. Amém? Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundante graça. Aleluia. Isso faz me lembrar quando Paulo ele ora ao Senhor, dizendo, Senhor, tira esse espinho da carne. Ora 3 vezes, o Senhor disse para ele, meu filho, a minha graça te basta. E a graça do Senhor, irmãos, ela é melhor do que a vida. Porque quantas vezes o Senhor já nos levantou. Quantas vezes Ele veio com a sua graça, irmãos, e nos livrou quando era para nós morrermos. Quando nós não tínhamos nem desculpa para dizer, Senhor, foi por causa disso, né, até justificar-se diante do Senhor, não tinha, mas o Senhor foi lá e nos livrou pela sua graça. Ele veio e derramou do seu amor pela sua graça. Ele veio, né, e derramou do seu poder, né, ele fez milagres, ele fez maravilhas por meio da sua graça. E a palavra do Senhor nos diz que aqueles homens ali, irmãos, na igreja primitiva, eles testemunhavam acerca de Cristo. Eles falavam do amor de Deus. Eles não estavam preocupados com as perseguições, eles não estavam preocupados do que os imperadores estavam fazendo ou falando, mas eles estavam preocupados em cumprir o que Deus havia chamado para fazer. E a palavra do Senhor nos diz que Deus derramava graça de forma abundante, irmãos, não era pouquinho não, Deus não economizava na sua graça na vida daqueles homens. Aleluia, aleluia. Vai chegar uma hora que Deus ele não vai economizar, irmãos, Ele vai derramar. Aleluia, você crê nesta palavra, nesta noite? Fica firme, persevera. Que a igreja, ela esteja focada naquilo para que o Senhor chamou, porque vai chegar uma hora que Deus ele vai derramar a sua graça. Ele não vai nem economizar, irmãos. Aleluia, assim como o Senhor fez na vida daqueles irmãos. Lá em Mateus, o capítulo 10, eu queria que todos abrissem. Vinícius vai preparar um louvor ali. E eu queria que você que fosse achando, ficasse de pé. Nós vamos terminar com esse texto. E eu queria que nós viéssemos ler todos juntos. Capítulo 10, versículo 1 ao 14. Mateus 10, 1, 14. Vou fazer feito Dona Silene. Vamos ler todos juntos. Do 1 ao 14. Amém? Isso aqui foi um chamado, né, as palavras de Jesus,
que nós devemos dar de graça aquilo que nós recebemos de graça, de tudo que Ele fez por nós e que está fazendo a favor da sua igreja. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não possuís ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, se for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Glória a Deus. Dai de graça o que recebeste de graça. O Senhor envia os seus discípulos. Ele diz: olha, eu entrego em suas mãos o ministério da salvação, da transformação de vidas. E se a cidade que você for não querer escutar, vão para outra. Sacudir o pó. E o Senhor, irmãos, Ele conduz. Ele trabalha a favor dos seus, do que foi enviado por Ele, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que nós possamos adorar o Senhor, irmãos, sabendo que o Senhor, Ele cuida das nossas vidas, de todos os detalhes. Ele opera a favor da sua igreja, da minha casa, da sua vida. Amém? Então adora o Senhor, porque Ele é contigo. Ele opera em nosso meio, Ele opera a favor dos seus. Ele trabalha para todo aquele que nele espera. Amém? O Senhor, Ele é fiel, irmãos. Ele foi fiel com a sua igreja e será fiel até hoje. Movendo entre nós. Agradece a Ele pelo tempo que você está vivendo e adora a Ele. Estás aqui, mudando destinos. Amém. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei. Glória a Deus, nós te adoramos neste lugar, Jesus. Exaltamos o teu nome, crendo, Pai, que chegará o tempo de grande graça neste lugar, na vida dos teus que está passando por algum momento difícil, Senhor. Nós cremos que chegará o tempo de grande graça. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Eu creio, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas.
adoramos neste lugar, Senhor. Exaltamos o teu nome. Estás aqui, curando multidões. Vai curando nesta noite, Senhor. Vai visitando, Pai, aqueles que estão enfermos espiritualmente neste bairro, Senhor. Que estão doentes, Senhor, da alma. Restaura nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, enquanto nós te adoramos, Pai, nós cremos que o Senhor está fazendo um milagre. O Senhor está preparando, Senhor, os corações. Preparando corações, Senhor, muitas vezes que estão longe, trazendo para perto. Aqueles que hão de ser salvos neste lugar, Jesus. Tu és Deus de promessa, Deus de milagres, Senhor. Nada é impossível para ti. Nós oramos pelos teus da nossa casa, Senhor, desta igreja. Daqueles que um dia passaram por aqui, Senhor. Visita, Senhor, incomoda o Senhor a voltarem para a tua casa, Deus. Para te servirem com fidelidade. Oh, Deus, entra com salvação neste bairro, Senhor. Jesus, entra com salvação nos nossos familiares. Aleluia. Visita a nossa casa, visita, Senhor, os nossos familiares, aqueles que ainda não te reconheceu, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Vai trabalhando a favor da tua igreja, Senhor. Vai fazendo milagres, Senhor. Tu és a resposta, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Glória a Deus. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Creio, Jesus. Nós cremos na tua palavra, Jesus. Tu és o Senhor, Pai da casa. Tu és o Senhor das nossas vidas, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Deus, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por este momento, na presença do Senhor, pela sua vida aqui neste lugar. Por você que nos assistiu também, que Deus abençoe a vida de cada um, né? Que o Senhor continue dando força a cada um da sua igreja, para estarmos servindo a Ele com fidelidade, porque o Senhor, irmão dele, fará chegar o tempo de graça em nossas vidas, e na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. Eu não sei qual é a área que você está esperando a graça do Senhor, mas creia nesta palavra nesta noite. Creia nesta palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos estar orando, agradecendo o Senhor por esta noite, domingo, escola dominical pela manhã, né, e à noite, culto de louvor e adoração em nome do Senhor Jesus. Oremos. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta noite. Obrigado, Deus, por esta palavra ministrada aos nossos corações, Deus. Nós cremos na tua palavra que nos traz ânimo, que nos traz renovo, que nos traz força, Deus, porque em ti encontramos todas essas coisas. Sem ti nós não podemos fazer nada, Senhor, pois a tua palavra nos ensina verdadeiramente é. O que seria de nós se não fosse a tua graça, o teu amor, o teu perdão, Jesus? Continua nos fortalecendo, continua nos dando graça nos teus caminhos, Senhor. Continua abençoando esta igreja, cada familiar representado aqui, Senhor, cada família representada aqui. Que o Senhor possa estar cuidando, que o Senhor possa estar, Senhor, direcionando, que o Senhor possa estar fazendo a tua vontade para a honra e glória do teu nome.
Obrigado por tudo, Senhor. Nos leva em paz para casa. Livra-nos de todo mal. Nos dá uma noite reparadora de sono. São essas coisas que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Continua abençoando a tua igreja, aqueles que se encontram enfermos, Senhor. Que o Senhor possa visitar Claudete, Dona Lourdes. Que o Senhor possa visitar todos aqueles que se encontram enfermos neste momento e possa trazer cura, Jesus. Cura em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e te agradecemos por tudo. Leva-nos em paz para casa. Por essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica. E a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus. Que as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Que Deus abençoe toda a igreja.